Ter sucesso financeiro não tem nada a ver com a sua inteligência. Existe cada vez mais pessoas graduadas na universidades com pós-graduação, mestrados, sem saber o mínimo de como fazer dinheiro. Dados do IBGE apontam que nos últimos 5 anos dobrou o número de pessoas com ensino superior completo que estão desempregadas. O número de recém-formados desempregados quase dobrou entre 2014 e 2018, segundo o Diese. Formei em dezembro de 2015, estou desempregado desde julho de 2015. Enquanto outros que não estavam tão ligados assim com o mundo dos estudos tradicionais, aprenderam como o dinheiro funciona na vida real e esses têm faturado muito alto. Isso acontece porque o dinheiro tem muito mais a ver com atitude. Nesse vídeo eu vou te contar as 8 lições mais importantes que eu pude tirar ali do livro A Psicologia do Dinheiro. É um best-seller internacional que já vendeu vários milhões de cópias. E eu tenho certeza que vai impactar a sua jornada aqui no mundo. Você vai ver só como a mente humana e o dinheiro estão interligados de uma maneira que pode ser que você nunca tenha imaginado antes. Preparado? Então bora lá. A ideia central do livro A Psicologia do Dinheiro é que, tendo consciência de como funciona o pensamento financeiro, é possível você fazer escolhas muito mais acertadas. É quase como tornar o dinheiro um amigo próximo seu, e para isso, é claro, você precisa adotar algumas lições importantes. E a ideia que temos sobre como o mundo e o dinheiro funciona tem pouco a ver com o que realmente acontece e muito mais a ver com o que acreditamos. E o que acreditamos sobre a maneira como o mundo funciona é altamente influenciado por nossas experiências pessoais. E as nossas experiências pessoais dependem da nossa realidade. Parece até um pouco complexo, né? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Na Argentina, as pessoas que vivem lá trabalham com o peso argentino, que é a moeda dele. E essa é uma moeda instável, muito instável hoje, devido à inflação altíssima que sobe a cada 1 ou 2 semanas. Eu sei porque eu já morei alguns meses por lá. E os argentinos costumam gastar todo o dinheiro que eles ganham. Por quê? Primeiro, porque os preços são tão altos e o que ganham mal dá para chegar no fim do mês com algum dinheiro que sobra. E outra, que se a moeda desvaloriza de uma semana para outra, quanto mais rápido consumir aquele dinheiro, melhor, pois consome muito mais, pagando menos hoje, do que se deixar para o mês que vem, por exemplo. Então não existe uma segurança nenhuma em guardar. Quando eu estava lá, por exemplo, eu já cheguei a pagar em um jantar, um self-service, 1.800 pesos por pessoa. Uma semana depois, estava 2.000 pesos. 3 semanas depois, subiu para 2.200. Isso foi em maio de 2022. Em junho, já estava 2.500 pesos no mesmo restaurante, no mesmo self-service. Hoje, eu já nem faço ideia de quanto tá. Agora, para quem mora em um país com uma moeda estável e forte, já enxerga a vida e o dinheiro de uma forma um pouco diferente. Poupando mais, investindo no longo prazo. Por exemplo, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu pagava em média ali $20 em uma refeição muito boa. 3 anos depois, eu estava pagando em média os mesmos $20 pelo mesmo tipo de refeição. Você pode até saber os números e analisar os dados, estatísticas, mas nunca vai ter aquela mesma experiência pessoal. O fato é que cada decisão que as pessoas tomam em relação ao seu dinheiro é justificada pelas informações que ela tem no momento e está conectado ao seu modelo mental único de como o mundo funciona. Parece que todos nós fazemos loucuras com o nosso dinheiro, mas acredito que ninguém é louco assim. Inclusive, essa loucura é citada no livro. Nossas decisões financeiras são baseadas em experiências únicas que só podem fazer sentido para nós em um certo momento específico. Essa, inclusive, poderia ser até a primeira lição que eu poderia te trazer aqui desse livro. Mas no total eu reuni 8 lições que são
importantes e práticas para sua jornada rumo ao sucesso. Algumas delas eu demorei na minha vida para aprender e com esse vídeo aqui você vai ter acesso agora mesmo. Vamos lá, lição 1. Ser razoável, não racional. O que quer dizer isso? Eu não posso chegar aqui e dizer que você precisa ser racional, planilhar todas as suas entradas e saídas e viver com o mínimo. Somos humanos, a gente tem necessidade, desejos, sonhos, temos emoções que inevitavelmente afetam como nós se sentimos e administramos nosso dinheiro. Você não é uma planilha, você é uma pessoa algumas vezes perturbadas e com desejos emocionais. É ou não é verdade? Claro que é. Todos nós somos, a não ser que eu esteja aqui falando com uma inteligência artificial. Até certo ponto também, né? Porque no futuro até as IAs vão poder simular estados emocionais. Enfim, por você ser uma pessoa, é óbvio que você sente necessidades de satisfazer os seus desejos e impulsos emocionais. Eu, por exemplo, levei um tempão para descobrir isso, mas depois que eu dei um clique, percebi que é uma das partes mais importantes nas finanças. Não devemos fingir que somos máquinas racionais. Não somos. Somos criaturas hormonais, emocionais e às vezes podemos sair até do controle. As pessoas não tomam decisões financeiras com planilha. É muito raro isso. Elas fazem isso na mesa de jantar, situações que envolvem história pessoal, visão única do mundo, ego, orgulho, entre outros aspectos. Ser racional é muito mais realista e as chances de você se manter razoável ao longo prazo são muito maiores. Além de acabar sendo o fator mais importante para você conseguir administrar o seu dinheiro. A lição 2 do livro: nada é grátis. Nesse mundo que vivemos em constante movimento, a tentação de você comprar, de procurar atalhos e oportunidades gratuitas é muito grande. Só que a verdade é que nada é realmente grátis. Seja em investimentos, economia ou vida pessoal, sempre há um custo implícito ou explícito nisso. E você reconhecer isso significa você poder pesar cuidadosamente os benefícios e os custos e entender as trocas envolvidas e tomar decisões melhores e bem informadas. No livro tem uma frase que fala assim: tudo tem um preço, mas nem todos os preços aparecem nos rótulos. Nada é grátis. Aprender isso é a chave para muitas coisas. O problema é que o preço de muitas coisas não é óbvio até que você experimente. O investimento bem-sucedido exige um preço, mas a sua moeda não é dólares e centavos. É a volatilidade, o medo, a dúvida, a incerteza, o arrependimento. Todos eles são fáceis de você ignorar, né? Até que você esteja lidando com eles na vida real. Compra, compra, compra! Ei, calma aí. Olha o preço disso. Como que você vai pagar depois? Mas é bonito e você vai se sentir muito bem com isso. Olha, você precisa se controlar. Foco, foco, foco. Não dê ouvido pra esse cara aí, não. Compra logo. Depois você vê o que faz lá na frente. Não faça isso. Lá na frente, você vai arrumar um arrependimento e problemas que não precisa ter. Já passou por isso aí também? Quase sempre, não é verdade? Lição 3. Sorte e risco. A sorte tem um papel significativo em muitas áreas da nossa vida. E isso inclui, claro, as finanças. Quando investimos, por exemplo, em ações, podemos fazer toda a pesquisa e análise completo que for, mas ainda há um componente de sorte envolvida. Uma empresa, ela pode liberar um produto inovador que faz o preço das ações disparar, ou pode ser atingida por um escândalo interno que faz as ações explicarem. O ex-CEO das lojas americanas, Miguel Gutierrez, disse à Polícia Federal que nunca soube de qualquer inconsistência na contabilidade da empresa. Não temos controle direito nem sobre os nossos próprios impulsos e emoções, quanto mais no das outras pessoas. É ou não é verdade? Mas calma aí, vamos com calma.
A sorte não é apenas um elemento aleatório que a gente não pode controlar. Parece contraditório, mas podemos administrar a forma como a sorte afeta nosso dinheiro, as nossas finanças, gerenciando esse risco. Tem uma frase que eu sempre uso que diz assim: o risco só existe quando não sabe tudo sobre o que está fazendo. Então podemos até dizer que a sorte existe quando você reduz todos os riscos possíveis. Vou te dar um exemplo. Podemos diversificar nossos investimentos, o que significa espalhar nosso dinheiro em diferentes tipos de investimentos. Isso pode nos proteger contra a má sorte em um único investimento. É importante também lembrar que o risco e o retorno geralmente andam ali juntos. Então é importante considerar o seu apetite e capacidade para o risco, para lidar com ele ao fazer decisões de investimentos, seja lá em ações, imobiliário, no seu negócio físico, online, o que for. Fique atento no seguinte, inesgotável. É importante não atribuir todo o nosso sucesso financeiro à habilidade e todo o nosso fracasso financeiro à má sorte, porque ambos desempenham um papel e reconhecer isso pode ajudar a você a ter uma visão mais equilibrada e realista do seu dinheiro, das suas finanças. Lição 4. É preciso criar uma margem de erro. Essa é a única de todas, a única certeza que você pode ter em relação ao dinheiro é que você sim vai cometer erros em alguns momentos. Olha, se ela meter Ter uma reserva de emergência é a única maneira eficaz de viver com segurança em um mundo governado por probabilidades onde quase tudo está relacionado ao dinheiro. Nunca há um momento em que você pode ter certeza que encontrou a oportunidade que você pode apostar todas as suas fichas nela. O mundo não é tão bonzinho assim, não de forma consistente para a vida toda. Você tem que se dar espaço para erro. E a única maneira de lidar com eles é aumentando o espaço entre o que você acha que vai acontecer e o que pode realmente acontecer. Mesmo os investidores e empresários mais bem-sucedidos cometem erros. Um dos piores erros que podemos cometer com as nossas finanças, com o nosso dinheiro, é depender exclusivamente de um salário para financiar as necessidades de gastos e custos de curto prazo. Quem vive sem nenhuma economia não tem espaço para erro, nem sequer para o acaso. Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, os bilionários, homens mais ricos do mundo, todos eles tiveram falhas e erros ao longo do caminho dele. O que diferencia eles é a maneira como eles aprenderam com esses erros e usaram essas lições de aprendizados para melhorar e ter sucesso na vida. Lição 5. Tempo e juros. Uma das frases mais fortes no livro é aquela que diz: se você quiser fazer melhor como investidor, a coisa mais poderosa que você pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo. E eu vou explicar. O tempo é a força mais poderosa nos investimentos. É ele quem ajuda a construir riqueza e gerar bons retornos ao longo dos anos, graças ao poder dos juros compostos. O problema é que a grande maioria das pessoas, talvez não você, não tem paciência para esperar esse longo prazo. Deixa eu explicar aqui o famoso juros compostos. Graças ao poder dos juros compostos, mesmo pequenas quantias de dinheiro pode crescer significativamente ao longo do tempo. Por mais que você até saiba desse ingrediente mágico do tempo e juros, pode ser difícil de você entender a importância dele. Por isso, eu vou te dar um exemplo aqui mostrando o que aconteceu com um menino que nasceu pobre e hoje é o maior investidor da bolsa. O nome dele é Warren Buffett. Ele é um dos investidores mais bem-sucedidos de todos os tempos. As habilidades dele como investidor, não tem nem discussão. Talvez a chave mais importante para o sucesso dele é que ele tem sido um investidor por 75 anos. E ele usou o tempo e o poder dos juros compostos para se tornar um dos homens mais ricos do mundo hoje. Buffett começou a investir quando era adolescente e faz isso até hoje com seus 93 anos de idade. Aos 20 anos ele tinha cerca de $15 mil de patrimônio. 10 anos mais tarde, com seus 30 anos, chegou o seu primeiro milhão. Prestes a completar ali seus 33 anos de idade, ele fez seu segundo milhão. Perceba aqui que ele levou 30 anos para fazer o primeiro milhão e depois fez o segundo milhão 10 vezes mais rápido. Isso só é possível
devido aos juros compostos. Continuando, com 55 anos, ele chegou no patrimônio acumulado de $1 bilhão. E somente mais 2 anos depois, dobrou a sua fortuna com seu segundo bilhão. Hoje, ele tem uma fortuna de cerca de 117 bilhões de dólares, sendo um dos homens mais ricos do mundo. Tem noção do poder disso? Lógico que você não pode voltar no tempo, mas você pode começar a usar o tempo ao seu favor e não mais contra você. Tem até uma frase que diz, né? O melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é agora. Ah, Peter, mas eu não tenho dinheiro para começar. Comece com o que tem. O Warren Buffett, por exemplo, ele começou com $5. O que você deve aprender com isso é que o tempo é o seu melhor amigo. Quanto mais tempo você focar em aplicar o seu dinheiro, seja no seu negócio, seja investindo em ações, seja no seu negócio online, seja o que for, mais ele vai crescer. Se você começar hoje e manter o curso por um longo prazo, isso é a melhor maneira de você construir riqueza. Tempo é um ótimo remédio, ele sara feridas, os arrependimentos, as frustrações. Ele também pode sarar as decepções amorosas. Também vai poder sarar a amargura de nunca ter dinheiro suficiente. Só que somente se você começar a empregar a mentalidade e o destino correto para o seu dinheiro desde agora. Não precisa iniciar com grandes quantias. Uma pequena base inicial pode levar a resultados extraordinários, que parece até desafiar a lógica. E um lembrete importante aqui. Você pode usar o poder do tempo e dos juros compostos ao seu favor ou ignorar e ele usar você ao favor dele. Porque enquanto o poder dos juros compostos pode trabalhar para construir a sua riqueza, ele pode trabalhar contra você quando se trata de dívidas. Lição 6 do livro: o peso da cultura. Vivemos em um mundo que valoriza o consumismo. Então estamos constantemente ali bombardeados com anúncios, mensagens, lifestyle que nos incentivam a comprar mais, gastar mais e possuir coisas mais, e muitas delas que de fato nem precisamos, né? E isso pode ter um grande impacto nas suas decisões financeiras, muitas vezes te levando a gastar mais do que você deveria. Além disso, a grande maioria das pessoas foram criadas com certas crenças contraditórias sobre dinheiro. Talvez seus pais tenham te ensinado que o dinheiro é a chave para a felicidade. Ou talvez tenham te ensinado que o dinheiro é algo a ter medo e evitado. Essas crenças, mesmo inconscientes, podem influenciar como você lida com o dinheiro. Para tomar decisões financeiras mais informadas e saudáveis, é importante você reconhecer e questionar algumas crenças e influências culturais. Isso pode significar, por exemplo, desligar a TV ou evitar certas redes sociais para proteger das mensagens de consumo. Pode também significar refletir as suas próprias crenças e atitudes em relação ao dinheiro, trabalhar para mudar aquelas que não são nem um pouco saudáveis. Além disso, é importante encontrar um grupo de pessoas, uma comunidade que compartilhe com seus valores e objetivos financeiros. Por isso eu criei esse canal aqui, para unir pessoas certas, com a mentalidade correta, com um desejo de prosperar e ter uma vida inesgotável, com paz, sucesso e prosperidade. Se você está vendo esse vídeo aqui, meus parabéns! Isso significa que você está em busca da montanha de riqueza que você merece conquistar. Também vale lembrar que algumas coisas que é certo para algumas pessoas em relação a finanças, não necessariamente é certo para outra. Cada um de nós temos nossos valores, metas, circunstâncias únicas, e é importante encontrar um caminho financeiro que seja verdadeiro para nós e não para a sociedade no modo geral. Lição 7: planejamento. O planejamento é fundamental para qualquer sucesso financeiro. Isso significa saber o que quer alcançar e como chegar até lá. Por exemplo, se o seu objetivo é economizar R$10.000 para um pagamento inicial de uma casa ou de um investimento, então você precisa ter um plano claro de quanto vai ter que economizar a cada mês e como vai fazer isso. Isso também significa ter um orçamento.
O orçamento te ajuda a ver onde o seu dinheiro está indo e ajuda também a tomar decisões mais informadas sobre como gastar ele. Por exemplo, talvez você perceba que está gastando muito dinheiro comendo fora e você decida cortar isso para ajudar a atingir seus objetivos de economia aí mais rápido. Mas não para por aí. Um bom planejamento também inclui pensar a longo prazo, onde você quer estar financeiramente em 5, 10 ou até 20 anos. Como você vai chegar lá? Isso pode incluir coisas como investir para sua aposentadoria, sua liberdade financeira, economizar para a educação melhor dos seus filhos ou para empreender um negócio próprio. Além disso, é muito importante você também ser flexível com o seu pagamento, porque na vida, às vezes, nossas circunstâncias financeiras mudam. Isso pode significar que você vai precisar ajustar os seus planos e os seus objetivos. E a última lição: ovos e cesta. A diversificação é um conceito fundamental em finanças e é muitas vezes resumido pelo ditado: não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Isso significa que você não deve colocar todos os seus recursos financeiros em um único investimento ou um tipo de investimento. Por exemplo, imagina que você invista todo o seu dinheiro em ações de uma única empresa. Se essa empresa for à falência, você vai perder todo o seu dinheiro. Mas se você tivesse espalhado o seu dinheiro ali, seus investimentos em vários negócios diferentes, ou mesmo em diferentes tipos de investimento, como título, imóveis, negócios online, enfim, você estaria muito mais protegido, porque a diversificação não só reduz o risco, mas também pode melhorar até o retorno, porque ao investir em diferentes tipos de ativos, você pode aproveitar diferentes oportunidades de crescimento no mercado. E se um deles vai mal e você acaba perdendo dinheiro ali, é só uma fração. Os outros podem ir bem e recuperar o prejuízo que você teve daquele. Só que saiba que a diversificação não é apenas uma questão de investir em diferentes empresas ou ativos. É você saber como esses diferentes investimentos interagem entre eles. Bom, te passei 8 lições nesse vídeo para que você coloque em prática. E para isso você precisa fixar o que foi passado aqui. De nada adianta você aprender, ouvir, ver e não aplicar. A ação é que traz o resultado. Existe no mundo ideias brilhantes que nunca foram para frente porque sempre ficaram lá engavetadas, enquanto outras ideias, não tão boas assim, decolaram porque tomaram ação, uma atitude em cima delas. Então faz assim, ó, coloque nos comentários aqui embaixo qual foi das 8 lições passadas do livro, qual foi a melhor para você? Como você pretende aplicar elas na sua vida? Na jornada, compartilhar com quem tem os mesmos objetivos é fundamental. E aqui a gente reúne pessoas com a mente inesgotável. Pode colocar no comentário que eu vou responder o seu comentário. Saiba, você é uma fonte inesgotável de paz, sucesso e prosperidade. Quando você começar a aplicar essas lições que eu te passei aqui do livro, você vai notar mudanças incríveis acontecendo na sua vida. E quer saber como pequenas mudanças podem te trazer resultados impressionantes? E como fazer simples hábitos gerarem resultados atômicos? Então clica nesse vídeo aqui agora.